Hebreus capítulo 11, eu lerei versículo 6 uma vez, depois a igreja lerá a segunda vez. Hebreus 11, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Vamos todos? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Oremos ao Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração. O povo é do Senhor, a palavra é do Senhor, o pregador limitado, falho é do Senhor. Tudo é redimido pela tua graça, pelo sangue de Jesus teu Filho, que nos purifica de todo pecado. Agora, Senhor, pedimos que tu nos visites com graça e nos fale poderosamente a tua palavra. Que ela venha ao encontro, Deus, das nossas necessidades. Que a limitação física do homem não nos atrapalhe de ouvir a voz do Espírito Santo. E que teu povo, ó Deus, tenha um encontro vivo e pessoal contigo, por meio da pregação nessa manhã, Senhor. Ó Deus, tu estás conclamando a unida a crer. Ó Deus, a esperar grandes coisas de Deus, a viver grandes coisas para Deus. Foram assim as mensagens que nos deste no fim do ano, no Natal, no início do ano, de colocarmos a esperança no Senhor, de pensarmos biblicamente, ó Deus, e de desfrutarmos da comunhão que o Senhor tem para nós. Deus, nós confiamos na tua bondade, nós confiamos na tua graça, nós te agradecemos pelo perdão que tu nos tens dado em Cristo Jesus. E agora, Pai, te pedimos então que poderosamente na tua palavra aqueças nosso peito nessa manhã. Que o teu povo perceba o próprio Senhor Jesus caminhando em nosso meio. E que, ó Pai, o Senhor renove a fé da tua igreja, para que vivamos momentos cheios de visitação da graça de Deus, de avivamento espiritual e de glorificação do nome de Jesus. Deus, fala conosco nessa manhã. Eu estou escondido atrás da cruz do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor exalte Cristo sobre tudo e sobre todos. Fala assim conosco, Deus, e nos abençoa. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Todo verdadeiro cristão, irmão, nesse mundo vai ser perseguido. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Todas as vezes que você se levanta para fazer a obra de Deus, do jeito de Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, vivendo e pregando a palavra de Deus, quem odeia a Deus vai se levantar contra você. Nós temos que ter essa consciência que vida cristã não é playground. Vida cristã não é sombra e água fresca. Vida cristã não é colônia de férias. Vida cristã é luta, é batalha, é guerra espiritual, às vezes, o tempo todo. E nesse texto que nós lemos, os irmãos que receberam essa carta, os hebreus, estão enfrentando grande perseguição. Eles são judeus, irmãos, que foram convertidos a Cristo Jesus. E eles estão correndo o risco, se você olha para a carta, de, por exemplo, enfrentarem o martírio. Provavelmente eles foram expulsos das instituições judaicas por confessarem a Jesus como seu Senhor. Eles também, alguns estão sendo tentados a retroceder para a incredulidade, para o judaísmo, fugindo da bênção do descanso de Deus.
Essa carta extremamente teológica, irmãos, foi nos dada com o objetivo de que nós estejamos firmados na fé. Aqueles judeus deveriam estar firmes. E nessa carta é maravilhoso ver que o autor da carta, que nós não sabemos quem é, escreve de maneira maravilhosa para mostrar a supremacia do sacerdócio de Jesus. E mesmo que enfrentemos perseguições deste mundo, nós temos que ficar firmes neste sumo sacerdote, que é Jesus, que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Em resumo, podemos dizer que a carta aos Hebreus ressalta que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés, superior à casa de Arão e ao sacerdócio do Antigo Testamento. Também mostra que o Antigo Testamento admite o caráter temporário das suas próprias estruturas e que apresenta a nova aliança que de maneira alguma é contrária à antiga. Isso significa que recuar ao sistema temporário, voltar para o judaísmo, é voltar para algo inferior, desprezando a concretização da promessa já revelada em Jesus. Por fim, o autor, no final da carta, nos faz um convite, já no final do capítulo 10, para que nós perseveremos firme no Evangelho de Jesus. Ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram. A mensagem de Hebreus revela, por causa da grandeza do nosso sumo sacerdote, que devemos ficar firmes na fé, independentemente das lutas que enfrentarmos. Neste capítulo em que lemos esse texto, a palavra de Deus nos apresenta uma galeria de heróis da fé. Irmãos que ficaram firmes com o Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. E ao olharmos nessa manhã para o princípio dessa galeria, ao olharmos o que esse texto de Hebreus 11:6 nos ensina, eu quero desafiar você a ter bem abertos os portões da mente, deixando as janelas do coração escancaradas, porque o Senhor vai nos mostrar nesse versículo 6 os benefícios da fé. E a minha oração é que nessa mensagem o Senhor fortaleça a sua fé. Que a sua fé esteja posta única e exclusivamente em Cristo Jesus. Pois foi Ele quem te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Então que Deus renove o primeiro amor no seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida. E que você entenda nessa mensagem que vale a pena crer em Jesus. Portanto, o texto nos apresenta os benefícios da fé. Pastor, qual o primeiro benefício da fé? O primeiro benefício da fé que o nosso versículo nos apresenta é o seguinte: a fé agrada a Deus. Primeiro benefício da fé, a fé agrada a Deus. Olhemos para o versículo 6, irmãos, o que ele diz, preste atenção comigo, vamos lá. Hebreus 11:6, no início. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Lê comigo essa expressão, vamos lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira verdade que o autor de Hebreus nos apresenta é que sem fé é impossível agradar a Deus. Com isso, ele está nos dizendo, irmãos, que a fé agrada a Deus. O que é que significa isso na prática, pastor? Significa, irmãos, que nós só somos aceitos na presença de Deus por causa da fé que nós temos em Cristo Jesus. O nosso desempenho não é suficiente para fazer com que nós sejamos aceitos diante de Deus. As nossas melhores obras, a Bíblia diz que não passam de trapos de imundícia. Trapos de imundícia no Antigo Testamento eram os panos com os quais as mulheres se limpavam em sua regra menstrual. Então, o melhor que você pode fazer por si mesmo, diante do tribunal de Deus, é repugnante. Você só pode agradar a Deus. Você só pode ser aceito por Deus quando você crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para te salvar. Então, quando você crê, você agrada a Deus e você se torna filho de Deus. E esse capítulo dá um primeiro exemplo maravilhoso sobre isso no versículo de número 4. Vamos ler todos comigo, versículo 4. Assim diz a palavra de Deus, testemunho de alguém que agradou a Deus pela fé. Vamos lá, versículo 4, nós vamos ler
juntos, assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, ainda fala. Louvado seja Deus. O texto da palavra nos diz, irmãos, que pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. Abel, irmãos, é o segundo filho de Adão. Abel, depois de seu pai e de sua mãe, é o primeiro crente da história. E é impressionante que quando você percebe que Eva tem Caim, ela bota o nome dele de Caim, que significa adquirir um varão para o Senhor. Eva tinha ouvido a promessa de que Deus enviaria o Messias. E se você observa bem as palavras dela e o contexto, ela tinha expectativa de que talvez o próprio Caim fosse o Messias. Mas Caim era um homem soberbo e orgulhoso. E depois ela teve Abel. E Abel em hebraico significa Deus é meu pai. Av é pai e El é Deus. E eles cresceram, aqueles dois jovens irmãos, e Caim era lavrador. E no dia de oferecer o seu culto a Caim, Caim não quis saber como Deus aceitava o culto. Ele quis mostrar a glória do seu trabalho e como ele tinha plantado e colhido grandes frutos e chegou para adorar a Deus, oferecendo frutos como se Deus lhe aceitasse por causa do seu desempenho. Abel sabia que no dia em que seus pais pecaram, um animal foi morto. E eles foram cobertos com a veste daquele animal. E naquele dia foi profetizado que Deus enviaria o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe morderia o calcanhar. Agora Deus nos aceita por causa de sacrifícios. Então não é por causa da nossa própria capacidade, não é por causa da nossa habilidade, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa do que podemos produzir, mas Deus nos aceita porque Cristo, seu Filho, morreu na cruz e foi sacrificado em nosso lugar. Então Abel, prefigurando isso, matou uma de suas ovelhas e o seu sacrifício agradou a Deus, mas Deus rejeitou o sacrifício de Caim. E a palavra de Deus nos diz que descaiu-se-lhe o semblante de Caim. Já viu quando alguém fica triste? Já viu quando o seu irmão é abençoado e você não é? E você fica com inveja e você não consegue esconder isso na sua cara? Eu já vi inúmeras vezes isso. Pessoas que veem outros sendo abençoados e a face delas se transforma. E Deus diz para Caim, se procederes bem, Caim, não é certo que você serás aceito, mas o pecado está deitado na sua porta e a ti te cumpre dominá-lo. Mas Caim não quis saber, ele deixou o seu pecado e a inveja tomar conta, chamou seu irmão para passear no campo e lá matou o seu irmão. E quando ele volta de matar o seu irmão, Deus pergunta para ele, Caim, onde está Abel, seu irmão? E ele vira para Deus, acaso sou eu tutor de meu irmão? E Deus fala, o sangue do seu irmão está clamando da terra contra ti. Aqui nós vemos o primeiro homicídio da história. Mas o texto da palavra que lemos nos diz que, porque creu, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente do que Caim. Porque ele cria que Deus enviaria o Messias para pagar os pecados dele. Ele matou um novilho que simbolizava o sacrifício de Jesus. E diz o texto que por causa disso ele obteve o testemunho de ser justo. Foi aprovado por Deus, agradou a Deus. E a palavra de Deus diz que por essa causa, por causa do seu testemunho, depois de morto ainda fala. O testemunho de Abel ainda grita conosco que nós só podemos nos aproximar de Deus porque um cordeiro foi sacrificado em nosso lugar. Cristo morreu na cruz
para pagar os nossos pecados. Então Deus não te aceita por causa da sua própria capacidade, Deus não te aceita por causa da sua inteligência, Deus não te aceita por causa das suas finanças, Deus não te aceita por causa da sua beleza, Deus não te aceita porque você é a pessoa mais legal da igreja. Deus te aceita porque Ele mandou o Cordeiro de Deus morrer na cruz do Calvário e pagar os teus pecados. Você precisa entender que o testemunho de Abel ainda fala que nós só podemos nos achegar a Deus por meio do sacrifício do Cordeiro, por meio não de nossas realizações. Que tal como Abel apareceu diante de Deus pelo sacrifício de um Cordeiro, que por meio de Jesus e seu sacrifício nós nos aproximemos do Pai, porque é só por causa do sacrifício de Jesus que agradamos a Deus e somos aceitos em sua presença. Irmãos, eu gosto muito de uma frase do reverendo Timothy Keller, que ele diz o seguinte, que nós devemos nos arrepender das nossas más obras e das nossas boas obras. As nossas más obras, obviamente, ofendem a Deus de maneira direta. Mas quando nós realizamos boas obras, para sermos vistos pelos homens, para sermos aplaudidos por Ele, para exaltarmos a nós mesmos, dizer, olha como nós somos bons, as nossas boas obras não glorificam a Deus. E elas podem ser boas obras diante dos olhos dos homens, mas elas não são aceitas pelo Senhor, porque elas não são feitas para a honra e para a glória de Deus. Eu não sei se você já leu o livro Deus Pródigo, mas ele conta uma história que eu acho muito interessante. Ele conta a história de um grande rei que tinha um fazendeiro que morava perto da sua fazenda. E aquele homem não tinha como pagar os seus impostos. Ele ia perder a sua terra. E ele foi levado diante do rei, clamando ao rei clemência. E o rei, então, lhe perdoou toda a sua dívida e disse a ele que ele não precisava se preocupar, que ele podia plantar naquele terreno e não haveria problema algum. E aquele homem plantava cenouras. E de repente Deus abençoou a safra daquele homem, que ele colheu a maior cenoura que existe. Então ele marcou uma audiência com o rei e falou, meu rei, meu senhor, o senhor foi misericordioso comigo, me liberou dos meus impostos, não tomou a minha terra. Esse ano Deus abençoou a minha colheita. Eu colhi a maior cenoura que alguém já colheu em toda a história da humanidade. E eu quero, por gratidão, entregá-la como amor ao meu rei. E entraram 2 homens carregando a cenoura tão grande que ela era. E o rei ficou tão satisfeito com a gratidão daquele homem que disse a ele o seguinte, a partir de agora, você não só paga o imposto das suas terras, mas você agora vai cuidar de toda a minha lavoura e vai tirar todo o seu lucro e a sua riqueza dela. Eu te abençoo com o cuidado da minha lavoura e você só vai ter que me dar uma parte e eu sou feliz ao ver como você tem um coração agradecido. Estava ali um homem da corte que cuidava dos cavalos do rei. E ele disse, esse homem deu uma cenoura e ganhou tudo isso. No outro dia, ele chegou da sua fazenda e trouxe o maior garanhão que ele tinha. Um cavalo marchador, elegante. E ele diz, meu rei, meu senhor, o senhor tem sido tão bondoso comigo. Eis que aqui que eu quero trazer para o senhor o melhor garanhão do meu aras. O cavalo batia o pé no chão. E aquele cavalo fogoso. E aí o rei, entendendo o objetivo daquele homem, falou, muito obrigado, que Deus o abençoe. Pode se retirar. E aquele homem ficou assim, ué, aquele que ganhou a cenoura, pôde cultivar a lavoura do rei, ficou rico. E eu que trouxe um garanhão, não ganhei nada. Aí ele virou para o rei, meu senhor, não se ofenda de que eu lhe faço uma pergunta. Ontem aquele homem lhe trouxe uma cenoura, e o senhor deu para ele o cuidado de todas as suas terras. Hoje eu lhe trouxe o melhor garanhão do reino, e o senhor não me entrega nada. O rei perguntou para ele, para quem você está dando o garanhão? Você está dando o garanhão para você ou para mim?
Aquele homem veio com gratidão, entregar o que ele tinha de melhor, sem esperar receber algo em troca. Ele entregou a sua cenoura por amor. Mas você me entrega o seu garanhão de maneira interesseira. Então você não está dando o garanhão para mim. Você está dando o garanhão para você mesmo. Por que você faz o que faz, meu irmão? Quando você entende que Deus te amou e mandou o único filho dele morrer na cruz para te salvar, então você se aproxima de Deus pela fé, confiado no sacrifício de Cristo, e você consagra tudo a Deus, não porque você espera receber algo em troca, mas porque você já recebeu a maior de todas as bênçãos, o presente da salvação, e agora você parou de viver para você e vai viver para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que Deus faça de nós como o homem que entregou a cenoura. Amém, meus irmãos? Que nós nos entreguemos voluntariamente e generosamente, porque não existe nada que nós possamos fazer que se compare ao sacrifício que nosso Senhor Jesus fez por nós. Então agora nós nos aproximamos pela fé e lhe entregamos a vida, não porque queremos receber algo em troca, porque nós já recebemos a maior de todas as bênçãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Mas pela fé nós vamos servi-lo, porque nós agradamos a Deus, porque o Filho de Deus deu a vida na cruz para pagar os nossos pecados. Qual é o primeiro benefício da fé, meus irmãos? A fé agrada a Deus. Ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Vale a pena crer no Senhor. Mas qual é o segundo benefício da fé para a minha vida? Primeiro é que a fé agrada a Deus. Mas qual é o segundo benefício da fé? O texto diz que a fé nos aproxima de Deus. A fé agrada a Deus. Veja bem, Abel ofereceu sacrifício e mesmo sendo crente foi perseguido, foi assassinado e foi recebido na glória. Mas obteve testemunho de que agradou a Deus. Agora, em segundo lugar, a palavra de Deus nos ensina que a fé nos aproxima de Deus. Versículo 6, nosso versículo. Vamos ler comigo. Até a palavra existe. Vamos lá todos juntos? 1, 2, 3. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Em segundo lugar, o texto está nos dizendo que quando nós cremos que Deus existe, e quando nós cremos que Ele nos amou e mandou o seu Filho para nos salvar, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos aproximar de Deus. Quando você crê que Deus te amou e deu o único Filho dele para morrer na cruz por você, e quando você crê que ninguém te ama como Jesus te amou, que Ele é o próprio Salvador que deu a vida na cruz por você, que ninguém te arrebata das mãos dele, que todos os seus horríveis, feios e tristes pecados foram perdoados por ele, que ninguém tira você das mãos de Jesus. Quando você entende que o amor de Deus por você é infinito, então, querido irmão, a sua tendência natural é abandonar a sua vida de pecado e, pela graça do Senhor, se aproximar de Cristo Jesus. E o nosso texto nos mostra um outro exemplo claro de quem fez isso. E o próximo exemplo do texto é Enoque. Se você olhar comigo, versículo de número 5, vamos ler todos juntos comigo, versículo 5. O texto, depois de falar de Abel na galeria dos heróis da fé, fala de Enoque. Nós vamos ler, eu vou começar lendo com você pela fé, e você lê o versículo 5 todo. Vamos lá? 1, 2, 3, toda a igreja lendo. Pela fé. Irmão, só houve 2 homens desse mundo que não passaram pela morte: Enoque e Elias. Ambos profetas de Deus, homens que criam na vinda do Salvador. E o nosso texto, ao falar de Enoque, diz que pela fé ele foi trasladado, ele foi arrebatado, não foi achado.
procuraram Enoque, porque Deus o trasladara. Mas antes de ser trasladado para o céu, antes de ser arrebatado, ele se aproximou tanto de Deus que obteve testemunho de haver agradado a Deus. A história de Enoque está em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 4 mostra a história dos descendentes de Caim, que foram a geração do povo mundano que se afastou de Deus. O sétimo, depois de Caim, de Adão, na geração de Caim, era Lameque. E Deus disse que quando Caim pecou, botou uma marca na testa de Caim e disse que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Lameque era o maior encrenqueiro da terra, era o primeiro homem que teve a poligamia, bigamia, casado com 2 mulheres. E ele disse o seguinte: se Deus disse que a vingança contra Caim era 7 vezes, contra Lameque é 70 vezes 7. E ele chegou para suas mulheres e falou assim: matei um homem porque ele brigou comigo e o outro porque ele pisou no meu pé. Na geração do mundo, o sétimo era uma demonstração de perdição. Mas na geração dos crentes de Sete, o sétimo depois de Adão é Enoque. E a palavra de Deus nos diz em Gênesis 5, 21 a 24, que Enoque era um homem como eu e você, ele era um pregador no Antigo Testamento. A Bíblia diz que, como todos aqueles daquela geração, eles nasciam, cresciam, viviam um tempo, casavam, tinham filhos, depois viviam outro tempo e morriam. Mas quando chega em Enoque, essa sequência é quebrada. E o texto diz assim, amados irmãos, que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, o homem que mais viveu sobre a terra. Depois que Enoque gerou a Metusalém, ele viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Mas o texto diz algo interessante, que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém e andou com Deus. Alguma coisa aconteceu na vida de Enoque, depois que ele teve o seu primeiro menino, Metusalém, que ele se aproximou de Deus. Ele começou a ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. Ele começou a ser um homem de uma vida piedosa. Ele começou a ser um homem de oração. Ele começou a ser um homem que meditava na palavra de Deus, na revelação de Deus. E ele foi se esvaziando de si mesmo e foi cheio do Espírito Santo. E é impressionante que o texto diz que andando com Deus, ele era tão ocupado como você, que ele gerou filhos e filhas. E o plural de duplicação no hebraico dá a ideia de que pelo menos ele teve mais 2 filhos e mais 2 filhas. Ah, irmãos, quem tem um filho já sabe como a vida muda. Quem tem 2, muito mais. Quem tem 3, só a graça. Agora imagine quem tem 5. Hein? Enoque era um homem que tinha pelo menos 5 filhos. Era pregador da palavra, profeta de Deus, uma bênção maravilhosa. Mas mesmo no meio de toda a loucura, do frenesi da sua vida, Enoque se consagrou a ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz que ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. E aí o texto diz de novo, Enoque andou com Deus e já não existia nesse mundo, porque Deus o tomou para si. Louvado seja Deus. Enoque foi arrebatado e o texto de Hebreus explica que Deus o trasladou pela fé. Porque ele creu tanto no Senhor, ele buscou o Senhor, ele se aproximou de Deus. E ele foi tão cheio de Deus que de repente, irmãos, Deus falou para ele, Enoque, chega, vamos para casa. E ele não morreu, foi arrebatado. Deus o trasladou para o céu. Quando eu olho, irmãos, para uma comunhão como essa, eu falo, meu Deus, quanto ainda me falta. Quanto eu preciso ter comunhão íntima com o Senhor. Talvez você está aqui, você já esteja bem pertinho de Enoque. Você tenha se aproximado tanto de Deus, que você já seja mais vazio de si e cheio do Senhor. Mas se Enoque, pasme comigo, lá no Antigo Testamento, antes mesmo que lhe fosse dada a Escritura, ele não tinha a Bíblia como eu e você. Jesus não tinha vindo e não tinha morrido na cruz do Calvário e nem ressuscitado. E mesmo sem ter a quantidade de revelação que você tem, e de saber da morte e da ressurreição do Filho de Deus, Enoque creu no Senhor e andou com Deus a ponto de ser arrebatado. Imagine você, nessa época em que vive. Se você crê no Senhor, você vai se aproximar de Deus. Se você crê no Senhor, você vai ter uma vida de oração mais consagrada.
Se você crê no Senhor, você vai ler a palavra de Deus todos os dias. Se você crê no Senhor, você vai se arrepender dos seus pecados e vai dizer: Deus, esvazia-me de mim e enche-me de ti. Deus, dá-me a bênção de andar com o Senhor todos os dias da minha vida, a ponto de ter comunhão íntima com o Senhor, de ser mais vazio de mim, de ser mais parecido com Cristo, para que eu seja uma bênção preciosa para o Senhor e tenha um relacionamento íntimo e pessoal com o Filho de Deus. Se você crê no Senhor, aproxime-se dele, estude a palavra com todo o seu ser em 2025, tenha uma séria vida de oração, adore a Deus, frequente os cultos, diga: Senhor, dá-me a bênção de conhecer-te mais. Se você crê, você vai se aproximar de Deus. A fé nos aproxima de Deus. Eu gosto muito, irmãos, de uma história que eu vi um pastor pregando sobre Enoque uma vez, o reverendo Stuart Ollett. E ele contou a história de uma menininha que ouviu um sermão sobre a vida de Enoque, e ela escreveu uma cartinha para o pastor, depois do sermão que ela ouviu. Ela diz: eu entendi o sermão dessa maneira. Deus resolveu ser amigo de Enoque. E Deus vinha todo dia e chamava Enoque para passear. Enoque, vamos caminhar comigo. Às vezes Deus vinha à noite, às vezes ele vinha à tarde, às vezes ele vinha de manhã. E Deus ia e caminhava com Enoque, e eles conversavam, batiam papo, tinham momentos alegres. Depois o Senhor passava na casa de Enoque e deixava Enoque lá. Isso aconteceu um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, 200, 300 anos. Houve um dia que o Senhor passou na casa de Enoque bem cedo. E eles caminharam tanto e foram tão longe que Deus disse para Enoque assim: Enoque, meu filho, você já está andando tanto tempo comigo. E hoje nós andamos tanto que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua. O que é que você acha, Enoque, de você ir para casa e morar comigo? Ele disse: Senhor, era o convite que eu estava esperando. Então, Enoque, vamos comigo. A partir de agora, você vai morar comigo no céu, na minha casa. E ela termina a cartinha dizendo: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, esse mundo precisa de referenciais, de pessoas que andem com Deus. E eu quero desafiar você nesse momento difícil que você está enfrentando. Aproxime-se de Deus. Se você verdadeiramente crê, você vai buscar a presença do Senhor. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai dizer: Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, muda a minha vida. Eu quero estar bem pertinho de Jesus. Que 2025 seja o ano da sua intimidade espiritual. Amém, meu irmão? Que 2025 você se consagre mais à oração. Amém, meu irmão? Que 2025 você ore com a sua família. Que 2025 seja um ano para se aproximar de Deus. Senhor, venha ao nosso encontro e dá-nos a bênção de conhecer-te mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém! Que bênção maravilhosa é crer. Vale a pena crer em Cristo Jesus. Você tem experimentado os benefícios da fé em sua vida? Você poderia me dizer pela graça que pela fé você agrada a Deus? Você diria: pastor, hoje eu estou agradando a Deus pela graça dele. Você poderia afirmar isso? Você poderia me dizer que você tem comunhão íntima com o Senhor? Que você o adora com o coração cheio de alegria? Que você fala com Deus como seu amigo? Que você senta, lê a palavra todos os dias e ouve o Espírito Santo falando com você nela? Você é um homem cheio de Deus? Você é uma mulher cheia da presença de Deus, minha irmã? Você tem experimentado os benefícios da fé? O Senhor me mandou pregar essa mensagem hoje
para dizer para você que Ele quer fortalecer os músculos da sua fé. Que Ele quer que você tenha uma fé firmada na pessoa de Cristo Jesus. Vale a pena crer no Senhor. Deus vai te dar benefícios maravilhosos. Quais são os benefícios da fé? A fé agrada a Deus. A fé nos aproxima de Deus. Mas, em último lugar, o texto diz que a fé nos dá as bênçãos de Deus. A fé nos dá as bênçãos de Deus. Versículo de número 6. Vamos ler todo esse versículo. Eu vou ler uma vez e você lê outra vez. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna o galardoador dos que o buscam. Vocês, todo o versículo. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele se torna o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. Irmãos, nós já recebemos, se cremos em Jesus, as maiores bênçãos que quaisquer pessoas possam receber. Nós já fomos declarados justos pela fé no tribunal de Deus. Nós já fomos adotados de papel passado no cartório celestial. Nós já recebemos o Espírito Santo que habita em nós, e Paulo diz em Gálatas, pelo qual nós chamamos Deus de Abba, Pai, Papai, Papaizinho. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, nós temos a palavra de Deus, nós temos a vida eterna. Mas nós precisamos entender que, apesar de já termos recebido essas bênçãos maravilhosas, se nós cremos no Senhor Deus por sua graça, nós vamos nos aproximar dele e ele vai nos dar a bênção de conhecê-lo mais, e ele vai se tornar o nosso recompensador e o nosso abençoador cada dia mais e mais. O texto está dizendo que a fé nos dá acesso às bênçãos de Deus. Você pode experimentar grandes bênçãos de Deus em sua vida quando você crê em Jesus como seu Salvador, quando você crê que Deus te deu o Espírito Santo, quando você crê que o Senhor te carrega no colo, quando você crê na promessa de Deus que diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus é o galardoador, o recompensador de todos aqueles que o buscam. Você pode experimentar grandes bênçãos de Deus na sua vida. Quando você, pela fé, agrada a Deus e se aproxima de Deus, Ele promete te dar a bênção de conhecê-lo mais e te dar bênçãos maravilhosas na presença dEle, para a honra e para a glória do nome de Jesus. O terceiro benefício da fé é que a fé nos dá as bênçãos de Deus. E para exemplificar claramente dentro da nossa perícope, versículo de número 7 nos mostra alguém que recebeu bênçãos maravilhosas de Deus, porque creu. O nome do nosso irmão é Noé. Vamos ler versículo 7. Todos juntos, leiamos a palavra de Deus. Versículo 7. 1, 2, 3. Pela fé, Noé. Noé recebeu bênçãos maravilhosas pela fé. Noé recebeu a bênção da salvação da sua família. Se você ler Gênesis 6, o coração da humanidade se desvia totalmente de Deus. A princípio havia os filhos de Deus e os filhos do mundo. Mas a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus começaram a se casar com as meninas do mundo, que eram bonitas demais. E aí todo mundo se desviou de Deus. Todo mundo foi para o mundão. E só sobrou uma família crente, a família de Noé. O nosso texto de Hebreus nos diz aqui que Noé, pela fé, foi divinamente instruído por Deus acerca de acontecimentos que ainda não se viam.
E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo inteiro e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Deus mandou Noé fazer uma arca, irmãos, quando Noé tinha 500 anos. Noé levou 100 anos para construir a arca. Ele começou sozinho, porque ele foi pai aos 500 anos. Depois os meninos dele ajudavam ele. E a arca, se você for no museu nos Estados Unidos, onde tem a arca, você vai ver que ela tem um porte monumental. É um edifício gigantesco. Ela tinha 3 pavimentos. Ela tinha que caber um par de animais de cada espécie da terra. E Noé foi construindo aquela arca numa época, pasme comigo, em que não chovia. A terra era mantida pelo orvalho. E todos os homens se desviaram de Deus. E quando Noé nasceu, as pessoas tiveram esperança de que talvez Noé fosse o Messias. E que daí começou a ser invocado novamente o nome do Senhor. Gênesis 6, 8 a 10 diz assim: pela fé Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé, irmão, foi um homem que foi alcançado, ele achou graça, o favor imerecido de Deus caiu sobre ele foi salvo. E como salvo, a palavra de Deus diz que ele viveu com justiça e integridade entre os seus contemporâneos. O mundo inteiro se desviou, mas Noé continuou crente, é isso que o texto está dizendo. Ele andava com Deus, ele tinha um relacionamento alegre de intimidade com Deus, como um dos seus ascendentes, Enoque. Ele teve 3 filhos e ele construiu uma arca. Eu gostaria de dizer para você que não foi fácil para Noé, não. Você imagina, todo mundo ali vivendo aquela vida de perdição no pecado, Noé sendo santo com a sua família, e Noé construindo uma arca, e não havia chuva. E as pessoas passavam assim: o que o senhor está fazendo? Não, Deus vai inundar a terra com dilúvio. E as pessoas riam da cara de Noé. Imagina alguém passando lá: velho maluco, velho doido. Noé foi zombado, irmão. Mas ele achou graça diante de Deus, ele foi crente. E a Bíblia diz que pela fé ele obteve uma bênção maravilhosa, porque quando ele terminou a arca, Deus mandou um par de animais de cada espécie. Deus botou Noé dentro da arca com a sua família, ele, sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras. Deus fechou a porta da arca. Deus mandou 40 dias e 40 noites de chuva sobre a terra. Até as montanhas foram cobertas. Acima delas, mais de 15 metros de água, irmãos. E todo mundo que zombou de Noé morreu fora da arca. E Noé e a sua família foram salvos. Eles ficaram um ano inteiro dentro daquela arca. Depois a arca parou nas montanhas de Ararat. Você pode depois procurar na internet, ver foto de satélite da arca em cima do Monte Ararat. Na região da Armênia, do Irã, da Turquia, ali, nas montanhas de Ararat, a arca parou ali. E a partir dali toda a terra foi povoada. E quando Noé saiu, Deus colocou o arco-íris no céu, que não pertence ao movimento LGBT. O arco-íris é um símbolo de que Deus não vai mais destruir a terra por água. Agora vai ser com fogo. Não vai ser mais por meio do dilúvio. Deus não vai destruir. Então, toda vez que você vê um arco-íris, você louva ao Senhor. Nós estávamos viajando para o Distrito Federal há 1 semana e meia atrás. E aí a gente dirigindo, e quando você vai chegando no centro-oeste, porque é mais alto, o céu fica mais perto. As nuvens ficam mais baixo. Oscar Niemeyer dizia que o céu é o mar de Brasília. Quando você está em Brasília, o céu azul maravilhoso. E de repente, quando você vê a chuva, irmãos, antes mesmo de chover, as meninas, papai, um arco-íris de lá, outro arco-íris de cá. E aí a gente dentro do carro fala assim: como Deus é fiel. A aliança que Deus fez com Noé continua sendo mostrada até hoje. Deus é um Deus fiel. Quando nós cremos nele, ele nos dá as suas bênçãos. Agora você pensa, irmão, que era fácil. A arca tinha 3 andares. Noé tinha que ir lá no chiqueiro, limpar a sujeira dos porcos. Você acha que era cheiroso? Não, irmão, era complicado. Quando Noé estava ali no momento tranquilo, com a esposa, de repente a irmã girafa colocava o seu pescoção lá no meio e ficava observando tudo.
Eu imagino a esposa de Noé falando: hoje eu trabalhei muito, amanhã eu vou dormir até tarde. Aí ela fala: logo de manhã, misericórdia, irmão. Devia ser difícil dentro da arca. Mas John Stott diz algo para nós: que fora da arca está todo mundo morto. Dentro da arca está todo mundo salvo. Não fique reclamando da igreja. Não fale mal da igreja de Jesus. A igreja é um lugar de cura e de transformação. Então você vai encontrar irmãos piedosos e abençoados na igreja. Mas você pode encontrar muita gente difícil na igreja. Mas se você crê em Jesus, você faz parte da noiva do Senhor. A arca é a noiva do Senhor. Fora da arca, todo mundo morreu. Na arca, está todo mundo salvo. É por isso que esse negócio de desigrejado é besteira. Porque você não pode ser crente se você não faz parte da igreja de Jesus. É por isso que a Bíblia, o Senhor Jesus exigiu que pessoas fossem batizadas. Compromissos públicos são feitos. Verdadeiros crentes estão selados, unidos ao Espírito Santo, fazem parte da noiva, são da igreja, são do povo de Jesus. É difícil caminhar com pessoas na fé, não é fácil. Mas lembre-se bem, fora da arca está todo mundo morto, dentro da arca está todo mundo salvo. Você vai enfrentar momentos difíceis, mas creia em Jesus. E se você crer em Jesus, você vai receber as bênçãos de Deus na hora certa, em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus. É por isso, irmãos, que eu prego, sabe por quê? Porque se eu não cresce, eu não pregava para você. Paulo diz isso em 2 Coríntios. Por isso nós pregamos, porque nós cremos. Ele diz lá: andamos por fé e não por vistas. O reverendo Charles Spurgeon dizia para os alunos dele, na escola de pastores em Londres, que se vocês não acreditam que Deus pode converter os pecadores e abençoar os pecadores enquanto vocês pregam para eles, então não preguem. Eu estou pregando para você hoje porque eu creio que Deus pode abrir os céus e derramar sobre a sua vida nessa manhã bênção sem medida. Que Deus vai estar com você mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele diz para você: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Crer quando tudo está tranquilo é muito fácil, irmão. Mas é no dia da prova, é no dia da perda, é no dia da dor, é no dia da angústia, é no dia da enfermidade, que nós reconhecemos aqueles que de fato pertencem a Cristo Jesus. Então, se você está sendo provado, não deixe a sua fé se esfriar, não dê ouvidos à voz do diabo, não se afaste de Deus. Você está sendo provado, mas na hora certa você será aprovado e Deus continuará a derramar sobre a sua vida bênção sem medida. Então creia no Senhor Jesus, porque Ele te amou e deu a vida na cruz por você. Vale a pena crer no Senhor Jesus. Hoje Deus nos apresenta os benefícios da fé. Você agrada a Deus. Você está próximo de Deus. Você já recebeu a vida eterna. Você tem experimentado as bênçãos de Deus. Essa semana lá em casa, eu falei assim: gente, cada um repete aí os versículos da Bíblia que mais gosta. O versículo da Bíblia que mais gosta. Davi, mais teólogo, né? Citou um versículo lá em Romanos 5, 19, 20, que eu não memorizei não, né? Mas fala da maldade do nosso pecado e do que Cristo fez. Falei: muito bom, filho, mandou bem. A Isabela: pai, são tantos. Né? Cleusa falou assim: deixa eu pensar, e não me deu resposta até agora. Mas Daniele virou para mim e falou assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu falei: esse é o meu também, filha. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Deus me amou, irmãos. Deus amou você. Ele mandou o Filho dele para morrer por amor de nós. Se você crer nele, você é salvo. Você é perdoado. Você foi reconciliado com Deus. Você vai receber os benefícios da fé. Você vai agradar a Deus. Você vai se aproximar de Deus. Você vai ter acesso às bênçãos de Deus. Que você tire os olhos de si mesmo. Que você coloque os olhos em Jesus. Que Deus te abençoe. E que você experimente em sua vida os benefícios da fé. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.